Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Sri Vasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. Nessa aula falaremos sobre o capítulo 18 do canto 11 Srimad Bhagavatam. Esse capítulo, ele é intitulado Descrição do Varnashrama Dharma. No capítulo anterior, o título é parecido, mas Krishna descreve o sistema Varnashrama Dharma. Então, basicamente é uma continuação, assim, mas com elementos mais reveladores. Então, nesse capítulo, o resumo dele, como se relata neste capítulo, o Senhor Krishna ele explicou a Uddhava os deveres das ordens Vanaprastha e Sannyasi e as práticas religiosas próprias a cada um desses níveis de avanço. Aquele que está entrando na fase de vida Vanaprastha, que é a vida retirada, deve deixar a sua esposa no lar sob o cuidado dos filhos, ou então levá-la consigo e, com a mente tranquila, passar a terceira etapa de sua vida na floresta. Deve aceitar como alimento quaisquer bulbos, frutas, raízes e assim por diante que crescem na floresta, comendo às vezes grãos cozidos pelo fogo e às vezes frutos amadurecidos pelo tempo. Além disso, deve aceitar como vestimenta cascas de árvores, grama, folhas ou pele de veado. Prescreve-se que ele execute austeridades, não cortando o cabelo, barba, nem unhas. Tampouco deve fazer algum esforço especial para remover a sujeira do corpo. Deve tomar banho 3 vezes por dia em água fria e dormir no chão. Durante a estação quente, ele deve ficar de pé sob o calor medonho do sol, com folgueiras a queimar dos seus 4 lados. Durante a estação das chuvas, deve postar-se no meio do aguaceiro. E durante o inverno rigoroso, deve imergir na água até o pescoço. Ele está proibido em absoluto de limpar os dentes, guardar alimentos que coletou numa ocasião para comê-los mais tarde e adorar o Senhor Supremo com a carne de animais. Se puder manter essas severas práticas para o resto da vida, o Vanaprastha alcançará o planeta Tapoloka. A 4ª etapa da vida destina-se a sannyasa. Deve-se desenvolver completo desapego, de alcançar residência em diferentes planetas, até mesmo Brahmaloka. Tais anseios de elevação material devem-se ao desejo de gozar os frutos da atividade mundana. Quando a pessoa reconhece que esforços para alcançar a residência dos planetas superiores, em última análise, só redundam em sofrimento, então prescreve-se que ela, com um espírito de renúncia, aceite sannyasa. O processo de aceitar sannyasa
envolve o fato de adorar o Senhor mediante sacrifício, dar tudo o que se possui em caridade aos sacerdotes e estabelecer dentro do próprio coração os vários fogos de sacrifício. Para um sannyasi, associar-se com mulheres ou até mesmo vê-las é mais indesejável do que tomar veneno. Exceto em casos de emergência, o sannyasi nunca deve usar mais do que uma tanga ou uma simples cobertura sobre a tanga. Não deve levar mais do que seu cajado e cântaro, abandonando toda a violência às criaturas vivas. Deve tornar-se controlado quanto às funções de seu corpo, mente e fala. Deve permanecer desapegado e fixo no eu, e viajar sozinho para lugares puros, tais como montanhas, rios e florestas. Ocupado dessa maneira, ele deve lembrar-se da suprema personalidade de Deus e residir num lugar que seja destemido e não muito povoado. Cada dia deve aceitar esmolas em 7 lares escolhidos ao acaso dentre membros das 4 classes sociais, evitando apenas as casas dos que são amaldiçoados ou caídos. Com o coração puro, deve oferecer à Suprema Personalidade de Deus qualquer alimento que tenha coletado e tomar os restos da Mahaprasada. Desse modo, deve estar sempre atento para o fato de que o desejo de gozo dos sentidos é cativeiro e que empregar os objetos dos sentidos a serviço do Senhor Madhava é liberação. Se ele carece de conhecimento e renúncia, ou se continua a ser perturbado pelos 6 inimigos indomados, encabeçados pela luxúria e os sentidos todo-poderosos, ou se aceita a ordem renunciada tridanda, só com a finalidade de conseguir um meio de subsistência, então ele alcançará como resultado apenas a morte da própria alma. O Paramahansa não está sob o controle de preceitos e proibições. Ele é um devoto do Senhor Supremo, desapegado do gozo externo dos sentidos e 100% livre do desejo de até mesmo lograr metas aprazíveis tão sutis como a liberação. Ele é perito na faculdade de discernir e, tal qual uma criança simples, está livre dos conceitos de orgulho e insulto. Embora deveras competente, ele perambula como uma pessoa obtusa, e embora muito culto, ele, como um tolo insano, ocupa-se em falar palavras incoerentes. Embora deveras fixo nos Vedas, ele se comporta de maneira indisciplinada. Ele tolera as blasfêmias proferidas contra si e jamais mostra desprezo por qualquer outra pessoa. Evita agir como inimigo ou se entregar a argumentações vãs. Ele vê a Suprema Personalidade de Deus em todas as criaturas e também todos os seres vivos dentro da Suprema Personalidade de Deus. A fim de manter o corpo vivo para executar a adoração do Senhor, ele aceita qualquer alimento, roupa e leito excelentes ou inferiores que possa obter sem esforço. Embora tenha de fazer algum esforço para encontrar alimentos para manter o corpo, ele não fica alegre quando encontra algo, nem deprimido quando não acha nada. O próprio Senhor Supremo, embora não esteja em absoluto sujeito às ordens e proibições védicas, por sua própria e livre vontade,
executa vários deveres prescritos. De modo semelhante, o Paramahansa, mesmo situado na plataforma em que se está livre da submissão às regras e proibições védicas, cumpre vários deveres. Porque sua percepção das dualidades foi erradicada por completo pelo conhecimento transcendental, que se focaliza no Senhor Supremo, ele obtém, após a morte do corpo material, a liberação conhecida como Sarsti, na qual ele se torna igual em opulência ao Senhor. Quem deseja para si o benefício máximo deve refugiar-se num mestre espiritual autêntico, enchendo sua mente com fé, mantendo-se livre de inveja e permanecendo fixo em devoção. O discípulo deve servir o mestre espiritual, considerando-o como não diferente do Senhor Supremo. Para o Brahmachari, o dever primário é servir o mestre espiritual. Os deveres principais do pai de família são proteção dos seres vivos e sacrifício. Do Vanaprastha são austeridades, e dos sannyasis são autocontrole e não violência. Celibato, praticado pelos pais de família em todas as ocasiões, exceto uma vez por mês, quando a esposa está fértil. Penitência, limpeza, autossatisfação, amizade para com todos os seres vivos e, sobretudo, adoração à Suprema Personalidade de Deus são deveres para toda alma viva. Adquire devoção firme ao Senhor Supremo quem sempre presta serviço à Suprema Personalidade de Deus, através de seu dever prescrito específico. Não se ocupa em adorar nenhuma outra personalidade e também pensa em todas as criaturas como o lugar de residência da Suprema Personalidade de Deus em sua forma como a superalma. Os seguidores da seção Karma Kanda dos Vedas, através de suas atividades ritualísticas, podem alcançar os planetas dos antepassados, e assim por diante, mas se forem dotados com devoção ao Senhor Supremo, então, através dessas mesmas atividades, eles podem conseguir a etapa suprema da liberação. Assim terminamos, o resumo desse capítulo e vamos para o verso 1. A Suprema Personalidade de Deus disse: quem deseja adotar a terceira ordem de vida, Vanaprastha, a ordem retirada, deve entrar na floresta com a mente tranquila, deixando sua esposa com os filhos maduros ou então levando-a consigo. Tendo adotado a ordem de vida Vanaprastha, deve-se providenciar o próprio sustento, através do consumo de bulbos, raízes e frutas não contaminados que crescem na floresta. A pessoa deve se vestir com casca de árvores, grama, folhas ou peles de animais. O Vanaprastha não deve cuidar dos cabelos, nem dos pelos do corpo ou do rosto, não deve tratar das unhas, não deve defecar e urinar em horas irregulares e não deve fazer um esforço especial para manter a higiene dental. Deve contentar-se em tomar banho na água 3 vezes por dia e deve dormir no chão. Ocupado dessa maneira como Vanaprastha, deve-se executar penitência durante os dias mais quentes do verão, sujeitando-se a ficar no meio de fogueiras ardentes dos 4 lados e o sol abrasador sobre sua cabeça. Durante a estação das chuvas, deve-se permanecer fora de casa,
sujeitando-se a torrentes de chuva, e no inverno rigoroso deve permanecer imerso na água até o pescoço. Podem-se comer alimentos preparados pelo fogo, tais como grãos ou frutas amadurecidas pelo tempo. Pode-se moer o próprio alimento com pilão e pedra ou com os dentes. O vanaprasta deve recolher pessoalmente tudo o que precisar para sua manutenção física, considerando com atenção o tempo, o lugar e sua própria capacidade. Ele jamais deve coletar provisões para o futuro. Quem aceitou a ordem de vida vanaprasta deve executar sacrifícios sazonais, oferecendo oblações de caro e bolos sacrificiais preparados com arroz e outros grãos encontrados na floresta. O vanaprasta, contudo, jamais pode oferecer-me sacrifícios de animais, nem mesmo aqueles sacrifícios mencionados nos Vedas. O vanaprasta deve executar os sacrifícios Agnihotra, Darsha e Purnamasa, tal como fazia quando estava no Grihastha Ashrama. Também deve realizar os votos de sacrifícios de Chaturmasya, pois os conhecedores peritos dos Vedas prescrevem todos os rituais para o Vanaprasta Ashrama. O santo Vanaprasta, praticando penitências severas e aceitando apenas as mínimas necessidades da vida, fica tão magro que parece ser mera pele e ossos. Adorando-me dessa forma, por meio de penitências severas, ele vai para o planeta Maharloka e então me alcança diretamente. Aquele que com prolongado esforço executa esta penitência dolorosa mais sublime, que concede a liberação última, apenas para alcançar o insignificante gozo dos sentidos, deve ser considerado o maior tolo. Se o vanaprasta é acometido pela velhice e, em virtude de seu corpo trêmulo, já não é capaz de executar seus deveres prescritos, ele deve colocar o fogo do sacrifício dentro de seu coração, através da meditação. Então, fixando a mente em mim, deve entrar no fogo e abandonar o corpo. Se o vanaprasta, compreendendo que até mesmo a promoção à Brahmaloka é uma situação miserável, desenvolver completo desapego de todos os possíveis resultados das atividades fruitivas, então ele poderá aceitar a ordem de sannyasa. Tendo-me adorado conforme os preceitos das Escrituras e tendo dado toda a sua propriedade ao sacerdote encarregado do sacrifício, a pessoa deve colocar o sacrifício de fogo dentro de si mesma. Dessa forma, com a mente desapegada por completo, ela deve entrar na ordem de sannyasa. Este homem que aceita sannyasa vai nos ultrapassar e voltar ao lar, voltar ao Supremo. Pensando dessa maneira, os semideuses criam obstáculos no caminho do sannyasi, aparecendo diante dele sob a forma de sua ex-esposa ou outras mulheres e objetos atrativos. Mas o sannyasi não deve dar atenção aos semideuses e suas manifestações. Caso deseje usar algo além do mero kalpina, o sannyasi pode usar outro pano em volta da cintura e quadris para cobrir o kalpina ou tanga. Do contrário, se não houver emergência, ele não deverá aceitar nada além de seu danda e cântaro.
A pessoa santa só deve pisar ou pôr o pé no chão após verificar com os olhos se não há criaturas vivas, tais como insetos, que poderiam ser feridas por seu pé. Ele só deve beber água após filtrá-la numa parte de sua roupa. E só deve falar palavras que possuam a pureza da verdade. De modo semelhante, só deve executar uma atividade que sua mente, após a devida atenção, tenha determinado ser pura. Quem não aceitou as 3 disciplinas internas, a saber, que é evitar a fala inútil, evitar atividades inúteis e controlar o ar vital, jamais pode ser considerado um sannyasi apenas pelo fato de carregar varas de bambu, rejeitando aquelas casas que são poluídas e intocáveis. A pessoa, sem cálculo prévio, deve se aproximar de 7 casas e ficar satisfeito com o que for obtido aí por meio da mendicância. Conforme a necessidade, ela pode aproximar-se de cada uma das 4 ordens ocupacionais da sociedade. Tomando os alimentos coletados por meio da mendicância, a pessoa deve deixar as áreas povoadas e ir para um reservatório de água num lugar afastado. Lá, tendo-se banhado e lavado bem as mãos, permanecendo em silêncio, deve distribuir porções dos alimentos a outras pessoas que possam vir a pedi-los. Então, tendo limpado bem os alimentos restantes, deve comer tudo que está em seu prato, sem deixar nada para consumo posterior. Sem nenhum apego material, com os sentidos plenamente controlados, permanecendo entusiasmado e satisfeito em virtude de sua compreensão acerca do Senhor Supremo e de seu próprio eu, o homem santo deve viajar sozinho pela terra. Tendo visão equânime em toda a parte, ele deve ser estável na plataforma espiritual. Residindo num lugar seguro e solitário, com a mente purificada, devido ao fato de pensar sempre em mim, o sábio deve se concentrar apenas na alma, compreendendo que ela não é diferente de mim. Através do conhecimento perseverante, o sábio deve determinar claramente a natureza do cativeiro e da liberação da alma. O cativeiro acontece quando os sentidos se desviam para o gozo dos sentidos, e o completo controle dos sentidos constitui a liberação. Portanto, controlando por completo os 5 sentidos e a mente através da consciência de Krishna, o sábio que experimentou a bem-aventurança espiritual dentro do eu deve viver desapegado do insignificante gozo material dos sentidos. O sábio deve viajar por lugares santificados através de rios fluentes e da solidão das montanhas e florestas. Deve entrar nas cidades, vilas e pastagens e aproximar-se de trabalhadores comuns para mendigar sua mera subsistência. Quem está na ordem de vida vanaprasta deve sempre dedicar-se à prática de receber caridade dos outros, pois dessa forma ele se liberta da ilusão e logo se aperfeiçoa na vida espiritual. De fato, quem subsiste de grãos alimentícios obtidos através de tal maneira, humilde, purifica a sua existência. Não se devem ver como a realidade última aquelas coisas mundanas que obviamente perecerão,
com a consciência livre do apego material, a pessoa deve se retirar de todas as atividades destinadas ao progresso material nesta vida e na próxima. Mediante a lógica, deve-se considerar o universo, que está situado dentro do Senhor, e o próprio corpo material, que se constitui de mente, fala e ar vital, como sendo, em última análise, produtos da energia ilusória do Senhor. Assim, situado no eu, deve-se abandonar a fé nessas coisas e jamais voltar a fazer delas um objeto de meditação. O transcendentalista erudito, que se dedica ao cultivo de conhecimento e que por isso está desapegado dos objetos externos, ou meu devoto que se desapega até mesmo do desejo de liberar-se, ambos negligenciam aqueles deveres que se baseiam em rituais ou parafernália externos. Desse modo, sua conduta está além do âmbito das regras e regulações. Embora muito sábio, o Paramahansa deve desfrutar a vida como uma criança, indiferente à honra e desonra. Embora muito hábil, deve comportar-se como alguém retardado e incompetente. Embora muito erudito, deve falar como um indivíduo insano. E embora um estudioso versado nas regulações védicas, deve comportar-se de maneira insólita. O devoto nunca deve se ocupar nos rituais fruitivos mencionados na seção Karma Kanda dos Vedas, nem deve tornar-se ateísta, agindo ou falando em desacordo com os preceitos védicos. De modo semelhante, nunca deve falar como um mero lógico ou cético, nem tomar algum partido em discussões inúteis. A pessoa santa jamais deve permitir que outros o amedrontem ou perturbem, e da mesma maneira jamais deve amedrontar ou perturbar os demais. Deve tolerar os insultos alheios e não deve jamais depreciar ninguém. Jamais deve criar hostilidade contra ninguém em benefício do corpo material, pois assim ele não seria melhor que um animal. O Senhor Supremo Único está situado dentro de todos os corpos materiais e dentro da alma de todos. Assim como a lua se reflete em inúmeros reservatórios d'água, o Senhor Supremo, embora seja um só, está presente dentro de todos. Dessa maneira, cada corpo material é, em última análise, composto da energia do Senhor Supremo Único. Se, às vezes, a pessoa não obtém alimento adequado, ela não deve ficar deprimida. E, ao obter alimento suntuoso, não deve se regozijar. Fixa em sua determinação, ela deve compreender que ambas as situações estão sob o controle de Deus. Caso necessário, a pessoa deve se esforçar por conseguir alimentos suficientes, porque é sempre compulsório e adequado manter a saúde. Quando os sentidos, mente e ar vital estão em boa forma, pode-se contemplar a verdade espiritual e, compreendendo a verdade, ela se libera. O sábio deve aceitar o alimento, roupas e acomodações para dormir, sejam eles de qualidade excelente ou inferior, que vêm sem esforço. Assim como eu, o Senhor Supremo, executo deveres reguladores por minha livre vontade,
Da mesma forma, aquele que tem conhecimento realizado a respeito de mim deve manter a limpeza geral, purificar as mãos com água, tomar banho e executar outros deveres reguladores, não à força, mas por sua livre vontade. A alma realizada já não vê nada como separado de mim, pois, sem conhecimento realizado sobre mim, destruiu tal percepção ilusória. Visto que o corpo e mente materiais estavam acostumados antes a essa espécie de percepção, pode às vezes parecer que ela volta a ocorrer, mas na hora da morte, a alma autorrealizada alcança opulências iguais à minha. Quem é desapegado do gozo dos sentidos, sabendo que seu resultado é miserável e deseja a perfeição espiritual, mas não analisou com seriedade o processo para me alcançar, deve se aproximar de um mestre espiritual autêntico e erudito. Até que tenha realizado claramente o conhecimento espiritual, o devoto deve continuar com grande fé e respeito e livre de inveja a prestar serviço pessoal ao Guru, que não é diferente de mim. Quem não controlou as 6 formas de ilusão, que são a luxúria, a ira, cobiça, excitação, orgulho falso e intoxicação, cuja inteligência, o líder dos sentidos, está extremamente apegada a coisas materiais, que é desprovido de conhecimento e desapego, que adota a ordem de sannyasa para ganhar a vida, que renega os semideuses adoráveis, o próprio eu e o Senhor Supremo dentro de si mesmo, arruinando desse modo todos os princípios religiosos, e que ainda está infectado pela contaminação material, desvia-se e se perde tanto nesta quanto na próxima vida. Os principais deveres religiosos do sannyasi são equanimidade e não violência, ao passo que para o vanaprasta destacam-se a austeridade e a compreensão filosófica acerca da diferença entre o corpo e a alma. Os principais deveres do pai de família são dar abrigo a todas as entidades vivas e executar sacrifícios. E a principal ocupação do brahmachari é servir o mestre espiritual. O pai de família deve aproximar-se de sua esposa para se ocupar na prática sexual só no momento prescrito e com o propósito de gerar filhos. Do contrário, o pai de família deve praticar celibato, austeridade, limpeza da mente e do corpo, satisfação em sua posição natural e amizade para com todas as entidades vivas. Entretanto, todos os seres vivos, a despeito de suas divisões sociais ou profissionais, devem me adorar. Quem me adora através do seu dever prescrito, sem ter nenhum outro objeto de adoração, e permanece consciente de que eu estou presente em todas as entidades vivas, alcança serviço devocional inabalável a mim. Meu querido Uddhava, eu sou o Senhor Supremo de todos os mundos e crio e destruo este universo, sendo sua causa última. Sou assim a verdade absoluta, e quem me adora através do serviço devocional infalível vem a mim. Desse modo, aquele que purificou sua existência mediante a execução de seus deveres prescritos
que compreende plenamente minha posição suprema e que é dotado de conhecimento escritural e realizado, muito em breve me alcança. Aqueles que são seguidores deste sistema Varnashrama aceitam os princípios religiosos segundo as tradições autorizadas do comportamento adequado. Quando semelhantes deveres do Varnashrama são dedicados a mim em serviço amoroso, eles concedem a suprema perfeição da vida. Meu querido e santo Uddhava, acabei de descrever-te, assim como perguntaste, o meio pelo qual o meu devoto, perfeitamente ocupado em seu dever prescrito, pode voltar a mim, a suprema personalidade de Deus. Terminamos aqui então esse capítulo 18, a descrição do Varnashrama Dharma, e esse último capítulo aqui define, o último verso define o resumo, desse capítulo todo, onde Krishna está falando a Uddhava que se seguimos o nosso dever prescrito, de acordo com a nossa ordem social ou espiritual, nós, se estivermos perfeitamente ocupados nesses deveres, voltamos para Deus, que é a suprema personalidade suprema. Mas em Kali Yuga, podemos ver que é muito difícil seguir esses preceitos aqui, esses deveres prescritos, e por isso nós recebemos essa bênção maior de cantar o Mahamantra Hare Krishna e tentar seguir as regulações, que são não comer carne, peixe e ovos, não se intoxicar, não praticar atividades sexuais ilícitas e não participar de jogos de azar. Então, cantando o santo nome e seguindo essas 4 regulações, e considerando que em Kali Yuga todas as pessoas são Shudras, e que, como diz no canto 12 do Bhagavata, é muito difícil atingir essa posição de sannyasi ou vanaprastha, onde a pessoa segue essas regras descritas aqui nesse capítulo 18, algo quase ou totalmente impossível, de modo que tudo foi muito facilitado para as almas aqui em Kali Yuga. Então é muito interessante o estudo desse capítulo, que mostra a dificuldade que é você se tornar um ponto de vibração nesse mundo, seguindo certos deveres que exigem muita austeridade para você ficar nessa condição de consciência, onde após a morte você vai voltar para o Senhor Supremo. Então, há uma ordem na sociedade, a ordem social e espiritual, que é criada por Deus para as diversas pessoas que têm diversas mentalidades, e que, se elas seguirem essas qualidades, essas que foram postas aqui por Deus para cada uma das classes, se seguirmos dentro da nossa natureza específica e se estivermos sempre dedicando todos os nossos deveres a Krishna, então vamos voltar para Ele, conforme Ele falou nesse último verso aqui, que Ele diz, meu querido e santo Uddhava, acabei de descrever-te assim o meio pelo qual meu devoto, perfeitamente ocupado em seu dever prescrito, pode voltar a mim, a suprema personalidade de Deus. Qualquer um pode voltar para Deus se fizer os deveres insinuados aqui pelo Senhor. Porém, em Kali Yuga, o dever da alma é cantar o santo nome de Krishna, estar assim completamente concentrado nele, se ocupar a serviço de uma alma elevada, de um mestre espiritual, e assim vamos adquirindo essa condição superior desejada pela nossa alma, realmente assim
que está disposta a sair desse mundo material de misérias e assim retornamos ao Senhor Supremo, conforme Ele está explicando aqui no Srimad Bhagavatam. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Muita luz no coração de vocês. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna. Todas as glórias a Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribol!